Teve um jogo Corinthians e Palmeiras, foi em 89. O Dagoberto acho que estava nesse jogo, que o Cláudio Aldão fez um gol de calcanhar. Jogo com o Palmeiras, era muito difícil aguentar o seu Matheus, porque ele ficava num mau humor desgraçado. E ele tinha uma coisa, o nariz dele parece que crescia e ficava escuro e caía para baixo, assim. Então, quando eu via aquele nariz daquele jeito, eu já recolhia o trem de risada. Então, no ônibus, por exemplo, eu, para não arrumar complicação, eu sentava do lado dele, eu fingia que estava dormindo. Porque se eu falasse qualquer coisa, ele ia acabar comigo, capaz de me demitir. A única coisa que eu tinha falado com ele, eu falei, presidente, pô, nós precisamos ganhar esse jogo. Vamos dar um bicho bom para os meninos, né? Vamos agradar eles. Pô, o campeonato já foi mesmo, mas a gente vai criar uma união, uma unidade, uma confiança entre nós e ele para o próximo campeonato e tal. Aí ele não falou nada. Eu fiquei quieto, falei, bom, pelo menos não reclamou. Né? Quando chegou no vestiário, sempre tem uma rodinha e tal, uma reza, né? E ele participou desse dia da reza conosco. Aí ele virou e falou assim, eu queria dizer para vocês que se ganhar vai ter um bicho muito bom. Né? Aí o João Paulo vira e fala assim, seu Matheus, mas de quanto que é o bicho? Aí ele fala assim, não adianta, João, vocês vão ficar muito felizes, vão vir à toa. Fomos pro jogo. Ganhamos de 1-0. Voltamos pro vestiário, o João Paulo, que era contestador. João Paulo, quanto é que é o bicho? O bicho, vamos dizer que fosse hoje, era R$2.000. Né? Aí, nossa. Bem que o senhor falou que nós íamos rir. Isso é uma piada, presidente. Ele deu risada, levava na boca. Então, você tava a natação, a peteca, o tamborel, o jogo de baralho, o basquete e o futebol. Eu era o último. Aí ele foi dando a palavra um por um. Quando chegou na minha vez, ele falou, e o Lico não tem nada para falar. Eu falei, não, eu tenho sim. Nossa, ele já baixou aquele narigão, né? Porque ele tinha falado para não falar. Eu falei, Matheus, está com um negócio aqui? Eu precisava colocar que eu preciso de uma ajuda. Eu fazia o treino dos jogadores no parque, no estádio, né? Então, quando eu estou fazendo treinamento lá com os meninos, as meninas saem aqui da piscina de biquíni e fica tudo correndo em volta do alambrado. O jogador não concentra, não faz ginástica, olhando as meninas, tá certo? Aí um diretor lá, o diretor de futebol pensa que manda no clube. Eu falei, não penso que manda, eu só estou querendo organizar. Enquanto eu estiver treinando, fecha, não deixa ninguém entrar. Acabou o treino, abre, faz o que vocês quiserem lá dentro. Mas enquanto eu estiver treinando, eu não vou admitir mais isso aqui. Aí começou uma briga, porque o diretor de futebol não é bem visto pelos outros, né? Quer mandar no clube, futebol, e não sei o quê. O Matheus deu uma porrada na mesa. Vamos parar com a discussão. O Lico tem razão. A partir de amanhã, eu vou acabar com o corrimento das mulheres no clube. A concentração chegou pra gente assim que você tinha o costume de levar um saco assim de mercado, cheio de bala, cheio de doce lá. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o cara na roda para ele explicar melhor como que era essa situação. Ô, Bruno, conta pra gente aí o que o Fabinho fazia na concentração. E aí, galera? Boa noite, beleza? Fala, monstro! Meu professor! Pensa num cara formiga que ele levava não uma sacola, duas, que se acabasse a dele, que ele saía distribuindo nas quartas vezes. Espera um pouco que eu vou mostrar um negócio para vocês. Espera aí. Galera, estamos aqui agora com o Bruno Otávio, que gentilmente entrou aqui na nossa live. Olha aí, ó. Não mudou nada, então. Não mudou nada, cara. Que ratoeira que é esse cara, velho. Cara, fantástico. Saudade de você, Bruno. Vamos conversar, meu menino. Ô, Léo, sabe o que é, cara? Era... O Bruno pegou uma fase boa, meu. Eu peguei o Vanderlei, cara, encruado, que o resultado não vinha. E aí, cara, eu era obrigado a concentrar no sábado, jogar no domingo. Se a vitória não vinha, cara, eu voltava para concentração. E a concentração nossa, cara, não é igual hoje, meu. Hoje o cara
dorme em casa, sei lá, não concentra, né, meu? Vem um pouquinho só. A gente chegava lá no Crown Plaza lá para almoçar, era meio-dia, para jogar no outro dia, 11 horas da noite, cara. Não dava, meu. Me faltava um negócio, cara, meu. Aí eu vou, para ajudar, eu era obrigado a ficar com o Renato, cara. Eu concentrei com o Renato 5 anos. 5 anos. Cara, eu assistia todas as novelas da Globo, velho. Eu brigava com aquele cara. Não. E tipo assim, hoje, Brunão? Hoje, ó, olha só, vamos falar, Bruno. Hoje é 1 por quarto, videogame, frigobar, cama de casal, de televisão. Quando eu cheguei no Corinthians também, eu tinha noção de onde eu estava, mas eu não estava muito preocupado, porque eu sabia o quê? Eu falei, cara, meu trabalho me trouxe, e se eu continuar trabalhando aqui, eu vou permanecer. E aí, a grandeza do clube, por mais que as pessoas falam para você, por mais que você lutou a sua vida inteira para estar ali, você só vai conhecer no dia a dia. E o Vanderlei, para mim, é um dos maiores treinadores que eu já vi, um dos caras que eu mais aprendi na minha formação. É um treinador muito difícil de lidar, porque você não anda relaxado. Eu senti isso em 2001, quando eu trabalhei com ele. Senti isso em 2006, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Santos de novo, porque é um cara que você tem que estar ligado, treino é jogo, jogo é guerra. Se ele olhar para você, você vai estar com a guarda baixa, você vai... Pô, ele é um cara que... Ele é tão detalhista que se você não está prestando atenção ou nele ou no trabalho, a dura vai comer. Então, assim, eu aprendi muito. A questão tática, a questão da seriedade, meu, a questão de estar sempre pronto. Com ele, assim, graças a Deus, né? Eu vi ele dando dura nos outros, então era difícil. Eu só tive um problema só com o Vanderlei, não foi nem problema. Foi uma dura que me colocou no freio. A torcida do Corinthians sempre mexeu muito comigo, e eu sempre tive muita lenha para queimar. Quando você tá ali dentro, que você vê 90 mil pessoas gritando, aquilo te empodera de um jeito que você não sabe, é difícil. É o que eu falo para você, a estrutura família, a estrutura psicológica, porque o jogo ele te leva muito. E no começo eu pequei um pouco muito no Corinthians por causa disso, por excesso de vontade, o excesso. Então saiu uma briga, eu já chegava, tal, a torcida cantava. Meu irmão fala, você era muito fogoso. Minha mãe fala, meu, eu não te reconheço. Então, assim, eu lembro que uma vez eu fui expulso contra o Sport, num jogo, e de lá a gente foi jogar Mercosul na Argentina, né? E eu achei que ia ficar barato, só que o Vanderlei não fica barato. Ele vai te pegar, não tem jeito. E aí, na roda ali, a gente estava conversando, ele chamou minha atenção na frente de todo mundo, de uma forma dura, né? Pô, tá pensando que você é o quê? Que você é quem? Né? Tá peitando todo mundo e tal. E isso fez eu olhar para mim como atleta, como jogador. Eu falei, puta, cara, esse cara tá certo. Eu tô me deixando levar. Mas era o que? Era a formação que eu não tive. Quando você tem que aprender tudo num curto espaço de tempo e numa torcida, que é onde a derrota ela é inaceitável, mas que mesmo na derrota nós estamos cantando e mostrando para você que dá os 90 minutos, é muito difícil de você associar. E isso, para mim, foi um grande aprendizado, sabe? Tem que lidar com isso, tem que lidar com o excesso de vontade, aprender a ter malícia. Aqui eu vou matar a jogada, ali eu não vou, ali eu vou controlar o jogo, vou esperar alguém chegar. E o Vanderlei me ensinou muito isso, né? O Vanderlei, praticamente, ele foi cauterizando aquilo que estava aberto e o que estava faltando, o que faltou na minha formação, que a formação é essencial. E o professor Fábio Carilli passa a assumir o clube. E aí eu encontrei o Fábio na arquibancada, no início ali, ele veio conversar comigo, né? Ele falou, pô, eu tenho uma visão diferente de trabalhar e eu preciso de uma pessoa de confiança e que trabalhe com as pernas, né? Eu confio em você, sei o profissional que você é e eu vou brigar para que você venha comigo, né? Tinha outros profissionais no clube com mais tempo ali de história do que eu, mas eu tinha meu trabalho, eu tinha minha linha, eu tinha um respeito, né? Fiquei muito feliz pela escolha do professor Fábio. E, cara, o meu sucesso tá ali no Corinthians também se deu pelo Cuca, que é o auxiliar do Fábio, que é sensacional, Denis do Cifute, professor Osmar Loz, cara. O Osmar, assim, foi uma espécie... para não perder o fio, vou falar, como se fosse um pai, sabe? Aquele cara que vê, corrige, é um cara que se desafia toda hora, sabe? Pô, o Osmar, eu falo pra ele, o apelido dele é o matemático, ele vive... Então, assim, é um cara que tem um carinho, me ajudou muito, né, cara? E o Alessandro Capita, cara, que é um cara diferente, sabe? Para mim, quando ele tiver a oportunidade de voltar para os gramados, vai ser um profissional assim sensacional, porque a postura do Alessandro é um cara bacana, entendeu? Joguei com o Alessandro em 2009. Se você ficou chateado que o cara ele não te levou com ele junto aí na mala para poder trabalhar com ele lá? Cara, não fiquei chateado de maneira nenhuma. Eu sempre falo para todo mundo que o Fábio é meu irmão. Quero deixar claro para as pessoas que eu não era da comissão
do Fábio Carilli. Eu era da comissão fixa do clube, só que assim, a gente criou um vínculo, a gente criou um laço muito grande de profissionalismo, de respeito. O Fábio é um cara muito simples, entendeu? E, cara, ele não tinha responsabilidade nenhuma de, pô, Fabinho, onde eu for, você vai. A gente nunca teve essa conversa. Eu estava perto dele, cara, para aprender o máximo que eu podia, que eu pudesse pegar. Eu sugava, eu perguntava. O Fábio nunca me escondeu conhecimento. O Fábio sempre me inseriu nos problemas. O Fábio nunca teve milindre. Vestiário, no ônibus, chegar em São Paulo, como é que foi isso para você? Cara, a sensação de sei lá, de morte ali, sabe, de perder algum ente querido, alguma coisa assim, porque... E o que vai acontecer? A gente não sabia, cara. O que a gente vai fazer agora, cara? A gente manchou nossa carreira para sempre, né? Era o sentimento na época ali. Né? A gente vai continuar jogando, a gente pode continuar jogando, sabe? Aquele que você vai encolhendo, que você não tem mais para onde ir. E, ao mesmo tempo, uma raiva, com uma angústia, com decepção, porque por mais que o mais fanático torcedor corintiano tenha sofrido, era o nosso nome que estava em jogo ali. Né? Era a nossa reputação, a nossa honra, a nossa história que estava sendo manchada e vai ser lembrada. O Fai ganhou um monte de título, mas também caiu em 2007. Sabe, aquilo fica... A gente deu motivo para o povo fazer piada com o Corinthians. Então, a gente fez parte disso. Né? Então, é o pior sentimento de todos. E aí a gente saiu do estádio no ônibus. Não sei, eu acho que vocês vão lembrar. O antigo presidente da Gaviões estava escondido dentro do banheiro do ônibus. Metaleiro próprio. E ele não é um cara pequeno, né? Não. Só que, na hora que ele subiu xingando todo mundo, e todo mundo puto da vida, ele pegou o Fábio Braz, o Marinho e o Clodoaldo na frente dele. Só esse. Então assim, ele não conseguiu fazer muita coisa, mas sabe uma imagem que pode decifrar tudo isso? É aquele cara subindo, descontando toda a frustração, botando para fora, nós querendo matar ele, ele querendo matar nós, porque já estava todo mundo puto da vida, e ali parece que sabe os 3 pontinhos e a linha continua incógnita, você não sabe o que vai ser dali para frente. É uma sensação horrível, cara. Como é que é jogar com os cobrão desse aí, hein, meu? É fácil, cara. Difícil é jogar com o cara ruim. Jogar com o cara bom é fácil. Agora, tinha um plus que argentino, a gente pode zoar os caras o que for, cara, mas para treinar, para jogar, a minha época que eu lembro, o Passarella e o Alejandro foram um dos melhores treinadores que eu passei, sem dúvida, tecnicamente falando, tá? Eles lapidavam os jogadores de um jeito, era muito legal. O treinamento, a partir do momento que você entrou em campo, é intensidade 120%. Né? Aquela Ou raça você tá desde aqui em o treino 120%, e o Vasqueirano dava carrinho de área a área. O Tevez batia e voltava o tempo todo. E aí, quando pegava algum cara meio que de ressaca ou meio baleado, era bronca na certa, era dedo na cara e ou você treina sério ou pede para sair, não vem fazer onda aqui não. E isso era legal, cara, pelo menos para minha característica, que era mais de marcação também e de mais tática. Pô, foi uma das melhores épocas assim para mim, porque o aprendizado foi muito grande. E foi o único treinador que eu não entrei em uma partida oficial, mas em todos os treinos ou semana, eu tinha um elogio deles, eu tinha um feedback positivo. Ele falou: eu só estou arrumando a casa para te colocar no melhor momento. Era o tempo todo ele me dando esse feedback. Então, ao mesmo tempo que foi o único treinador que eu não joguei no Corinthians oficialmente, eu ia para os jogos, mas não entrava ou era cortado. Mas foi o treinador que eu mais gostei, assim, um dos que eu mais gostei de treinar pela qualidade técnica em que eu fiquei na época.
agradecer o Guinei, campeão brasileiro em 90. Eu quero que o Guinei saiba que ele me deu uma das maiores alegrias que eu tive na vida, foi o título de 90. Vocês são heróis. Aquele título de 90 é o tipo de coisa que eu nunca vou esquecer na vida. É o título que eu olho hoje, eu choro toda vez. Então, vocês são heróis. O que aconteceu em 91, dane-se. Dane-se o Boca, dane-se o que as pessoas falem. Você é campeão brasileiro de 90, pelo Corinthians, o primeiro. Ninguém tira isso de você. Ninguém. Podem falar o que quiser. Você é campeão brasileiro de 90, pelo maior clube do Brasil, pelo Corinthians. E depois do primeiro título, teve mais 6. Vocês abriram as portas do Brasil para o Corinthians. De lá para cá foram mais 6 títulos brasileiros e ninguém ganhou mais. Tiveram que inventar título, né? Uns times aí tiveram que inventar título do século passado aí para falar que tem mais títulos. Mas o Corinthians não tinha nenhum e hoje ele é o que mais tem. E tudo isso graças a vocês, graças à dedicação, à raça, à vontade e à humildade de vocês. Vocês jogaram com alma. Vocês eram os representantes da torcida lá. Então, ninguém tira isso de vocês. Eu sou fã do time de 90. O time de 90 é a alma do Corinthians, é a essência do corintianismo. Nenhum time, aliás, poucos times do Corinthians foram tão Corinthians como vocês. Eu bato palmas para você. Obrigado, Guinei. Obrigado. O time de 90 é o Corinthians. Obrigado pelas palavras. Depois que eu joguei no Corinthians, aconteceu tudo o que aconteceu comigo, eu consegui dar a volta por cima dentro do Corinthians, que eu voltei a jogar. Só que assim, lógico, a torcida, qualquer coisinha que acontecesse, pegava no meu pé. Então, chegou a hora de eu saí, né? E graças a Deus não arrependo, né, de ter saído do Corinthians. Não tenho mágoa da torcida também. Só para deixar claro, né, Guinei? Sim, porque não tenho mágoa, não. Eu gosto muito do Corinthians, torço muito pro Corinthians. E depois, após o Corinthians, eu fui jogar em outros clubes, onde eu consegui alguns títulos, né? E a gente tem a oportunidade de jogar no Corinthians de Alagoas, né, primeiro, e depois, logo em seguida, Corinthians de Caicó. Mas antes disso, eu joguei no Corinthians de Prudente também, né? Eu joguei no Corinthians de Prudente, daí que eu fui pro Asa de Arapiraca, né, onde eu fui campeão em Alagoanos, em cima do CSA. Legal. E depois eu fui pro Corinthians de Alagoas. Alagoas tem o brasileiro, isso, que é o time do Feijó lá, né? Aí joguei lá e depois, logo em seguida, eu recebi um convite para ir para Corinthians de Caicó. Estava nas finais e tinha machucado um zagueiro lá. Aí os caras me chamaram e a gente foi campeão em cima do América de Rio Grande do Norte. A gente foi campeão lá. Joguei em 4 ou 5 Corinthians. Uma vez, você lembra? A gente foi jogar lá na Portuguesa, né? Aí a gente tinha perdido 2 jogos, a torcida da Fiel tava doida para pegar a gente de porrada. Aí o Marcelinho chegou, né? Eu e o Mirandinha, eu fiquei quietinho, né? Falei, ih, rapaz, a parada hoje tá feia, hein? Ninguém vai sair aí, não. Os caras estão querendo pegar a gente aí. Porra, né? Vai sair. Aí o Mirandinha olhou para mim e falou, o Mimi do Congote vai ficar aqui, não vou sair de jeito nenhum. Aí eu falei, eu também vou ficar com você, eu não vou sair, não. Os caras queriam pegar os mais experientes, né? Aí eu falei com o Mirandinha, Mirandinha, deixa o Marcelinho sair, que ele é o ídolo da torcida, deixa ele sair. Se ele sair... Vai na frente, vai na frente. A torcida vai com ele, a gente mete o pé. Rapaz, e eu lá todo arrumadinho na expectativa. Pô, Marcelinho, nada de se arrumar logo. Eu falei, vai logo, Marcelinho. Pô, o Marcelinho tá demorando, não? Aí o Marcelinho se arrumou e falou, valeu, galera, fica com Deus. Quando ele saiu, eu vi o Marcelinho voltando, correndo, todo fodido. Eu falei, caralho. Não perdoaram nem ele. Eu falei, Mirandinha, se os caras pegaram o Marcelinho, a gente tá morto, maluco. É o famoso joga no amor ou joga no terror. Fizemos gols importantes. Lembro do jogo contra Palmeiras.
Olha, ei, você imitou sua Pantera e eu imitei o porco, não foi? Hein, Donizete? Sim, o Mirandinho imitou a Pantera. 5-1. Acho que foi 5-2 no Palmeiras. 5-3. 5-2, eu dei o passe a você, eu dei o passe. O último gol que a gente imitou, a Pantera e o porco, foi o passe meu para você. Depois eu driblei, toquei e comemoramos o dia 19 de abril no Índio, lembra disso? Foi mesmo. Dia do Índio. Foi dia do Índio. Foi, dia do Índio, 19 de abril. Foi maravilhoso, cara. Jogar com aquele porco. Aí você. Sim, fale. O que era gostoso no nosso time era que a gente era muito alegre. Donizete, naquela época sempre foi muito alegre, assim. O jogador, ele não queria saber, ele fazia gol, ele queria comemorar, ele queria zoar, queria, extravagar. Hoje não, hoje em dia você não pode fazer gols, assim, não pode comemorar, você tem que comemorar ali devagarzinho, que tinha Mirandinha mesmo, me tava índio. Aí eu falei, eu chamava Mimi do Congote. É isso mesmo. Eu falava, quando eu cheguei, eu falei, Mirandinha, como é que você quer que eu te chame? Me chama de Mimi do Congote, meu irmão. Os caras são um fenômeno, rapaz. Aí ele pegava, joga pro Mimizinho a bola, joga pro Mimizinho que eu vou fazer meu golzinho hoje. Joga pro Mimi do Congote que eu vou fazer gol. Aí a gente era muito alegre, o time era muito bom, apesar da pressão, porque era uma pressão. Jogar no Corinthians é uma pressão. Você tem que ganhar todos os jogos, eles não aceitam perder. E era fora de campo era sempre uma luta, porque era muita cobrança, né, Mirandinha? O momento que foi mais marcante na sua carreira? Que você foi encerrar sua carreira, sim. Valeu a pena por ter passado por tudo isso, mas esse momento foi o que marcou. Então, são vários momentos, né, que marca, né, Gui? Assim, teve momentos bons, momentos ruins, né? Como na nossa vida. Mas um momento que me marcou muito, eu até menciono até hoje, quando eu estreio no Corinthians, ninguém sabe quem é o Edson. E depois vai passando durante os jogos e eu entro no Pacaembu e a torcida começa a gritar meu nome. Isso aí para mim não tem preço, porque assim é uma coisa que você lembra a trajetória desde lá de trás, o sofrimento, a luta que foi, o dia a dia, sabe? Muitas das vezes que eu mencionei aqui, você chega cansado, falta dinheiro, falta isso, falta aquilo, pega ônibus lotado e você vê o sofrimento da sua família. Então, tudo isso aí, em fração de segundo, começa a entrar dentro de você. Você fala, caraca, esses milhões de torcedores hoje estão me aplaudindo, cara, que bênção. Sabe, isso aí para mim é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida. O diferencial competitivo do Corinthians é justamente olhar para o futsal da forma que olha, né? Porque se você pegar grandes jogadores que saíram do futsal para o futebol aí, né? O próprio Jô acabou de dar uma entrevista, Fagner saiu do futsal, né? Malcolm saiu da minha escolinha, foi para o Espéria, depois do Espéria foi para o Corinthians, né? Então, os grandes Marquinhos, todos eles jogaram, os Mantuan, enfim, grandes jogadores de futsal saíram do futsal. Hoje mesmo nós temos o garoto, o Piton, saiu do futsal. O Lucas, bacana. O Piton, lateral, né? Então ele sai do futsal através do convite do nosso treinador do Sub-18, que é o Danielzinho, né? Então ele vem para o futsal e já sai em meio ano do futsal para o futebol, porque acharam que esse garoto tinha característica do nosso clube. Então acho que isso é o diferencial competitivo do nosso clube. Por isso que nosso futsal é bem visto dentro do Corinthians. Fora o William, né? Então, assim, é fazer um trabalho sério para formar o jogador para o futebol, ter essa transferência futsal-futebol e ter também futsal para o futsal, entendeu? Então, isso é muito importante. Em 2016, Arthur e Leandro Lino tiveram o convite do Andrés para que pudessem fazer uma passagem de 3 meses de adaptação no profissional, né? Só que eles já estavam acertados na Magnus, né? Então eles acabaram fazendo a escolha. A opção foi jogar futsal, né? Por isso que eu digo, formar jogador para o futsal também.
eu nasci corintiano, pode escrever, eu não me engano, já virou obsessão. Desde que eu me entendo por gente, coloquei na minha mente, sou fiel, sou coringão. Não adianta vir fazer minha cabeça, aconteça o que aconteça, bato o pé, não abro mão. Eu sou valente, eu sou um bravo guerreiro, e o Corinthians companheiro mora no meu coração. Eu sou valente, eu sou um bravo guerreiro, e o Corinthians companheiro mora no meu coração. Quando tem jogo eu vou ao campo assistir, seja no Parque São Jorge ou em Pacaembu, no Fielzão. Se o jogo é fora, em qualquer canto, oi do Brasil, pego a minha bandeira, tudo bem, ninguém me viu. Se o jogo é fora, em qualquer canto, oi do Brasil, pego a minha bandeira, tudo bem, ninguém me viu. É gostoso demais, tem sabor de mel, é gostoso demais, tem sabor de mel, ser Coringão, ser Gaviões da Fiel, ser Coringão, ser Gaviões da Fiel. Mas sabe, eu nasci corintiano, então o cara nasceu corintiano, pode escrever, não me engano, já virou obsessão. Desde que entende por gente, colocou na minha mente, ninguém vai mudar. Mas chega o final, né? Quando a gente tem que partir dessa para melhor. E como diria o Martinho da Vila, se a morte é um descanso, eu não quero descansar. Mas vamos lá. Aí a gente fez assim. Quando eu morrer, não quero vela e nem pranto, quero um caixão em preto e branco, com a bandeira do meu Coringão. Peço, cantem um samba maneiro, com repique, tantã e pandeiro, cavaquinho e um violão. Muita música, mulheres, cerveja gelada, mostrem pra rapaziada a força da nossa nação. Façam mais uma coisa por mim, uma placa escrita assim, aqui repousa um campeão. Façam mais uma coisa por mim, uma placa escrita assim, aqui repousa um campeão. Vou bater asas, voar para o infinito, num voo bonito, feito um gavião. Vou bater asas, voar para o infinito, num voo bonito, feito um gavião. Sou Coringão, sou Gaviões, eternamente o campeão dos campeões. Sou Coringão, sou Gaviões, eternamente o campeão. Quando eu morrer, não quero vela e nem pranto, quero um caixão em preto e branco. Quem subiu da base foi o Rivelino, é isso? Conta um pouquinho pra gente. Isso. Eu sempre falo, né, que até brinco até hoje, para irritação dos diretores da base, eu subi profissional porque eu não era um dos preferidinhos deles, né? Então eles nunca acreditaram em mim, mas assim, para irritação deles, né, que até hoje eles são obrigados a me ver e apertar a minha mão, né? Obrigado não, né? Aperta minha mão quando quer e se quiser apertar também, beleza. Se não quiser também, para mim não faz nenhuma diferença. Mas assim, eles tiveram que me ver, subir pro profissional, e quem nada mais, nada menos, quem me subiu e me viu treinando e me subiu pro profissional foi o Rivelino, né, cara? Então eu sou muito grato a ele, o Rivelino, principalmente, por me dar essa oportunidade, né, cara? Porque o Bruno sabe como que é difícil, como era muito difícil pra gente na época dos meninos do Terrão ter oportunidade, né, no profissional, né, cara? A gente não tinha tanta mídia como tem hoje, né? Então, assim, não tinha tanta competições, né, como tem hoje para os garotos. Então, isso é muito bom para os garotos. Sou uma pessoa que eu sempre que tenho oportunidade, eu friso nisso, porque, assim, é importantíssimo a base ter essas competições e é importantíssimo a base ser campeã. Os meninos que jogam na base do Corinthians, eles têm que entender que eles entram na competição, não é só para entrar, porque na nossa época, quando a gente jogava na base lá, o pessoal da diretoria, o Fred e Marcelo, que era um do diretor, depois veio o Vando, eles cobravam a gente nas competições que a gente entrava para ser campeão, independente de quem estivesse na competição, entendeu? Então a gente tinha que entrar para ser campeão. Eu fico feliz de ver essas competições, feliz de ver o quanto o clube
melhorou de infraestrutura, né, para esses meninos. Então, cara, eu todas as vezes que eu tenho oportunidade de ir no Parque São Jorge, ou de ir no Parque Ecológico, ou de estar com o pessoal que trabalha na base, alguns, né, que eu tenho mais contato, que eu tenho contato com bastante gente lá, e assim, ver o quanto o clube melhorou, deu uma melhoria para esses garotos, né? Então isso é bastante, eu fico muito feliz com isso, fico muito feliz mesmo de ver um clube com a estrutura do Corinthians proporcionar isso para os garotos, coisas que nós, eu, Bruno e outros que vieram lá atrás, não tiveram. Então esses meninos têm que aproveitar essas condições que o clube dá, né, e entender que eles precisam já ter a consciência que para eles chegarem bem no profissional, eles têm que fazer o melhor na base, né, porque é como eu te falei, eu não era um dos preferidos, né, eu acredito que o Bruno também talvez não tenha sido, o pessoal da diretoria, porque muitas vezes eles pegam 3, 4 jogadores e falam assim, esses daí a gente tem que pôr no profissional, e aí você fica excluído. Então, quando você sobe, que aí eles falam, puta, esse aí a gente não apostou nele, né, cara, ferrou, hein? Aí mais legal choram, da nossa época, mais legal da nossa época que era assim, sempre tem aqueles caras que vêm com indicação, que vêm por influência, põe para jogar, derruba a gente do time, aí não dá conta do recado, porque não é simples, não é fácil jogar numa base do Corinthians, e aí volta os roedores de osso aqui, dá resultado, ganha tudo e os caras têm que engolir, aí fica legal. Você acha, na sua opinião, que faltou para o Lulinha realmente emplacar no Corinthians? O Lulinha, assim como acho que a grande maioria conheceu ele, foi com aquele monte de gol que ele metia na base, aquele monte de destaque que ele levantou, porque nós estávamos jogando um campeonato e quando a gente terminava o jogo deles, começava o nosso, que eles eram mais novos, quantos gols o Lulinha fez? 3, 4? Quando não era Lulinha, era Dentinho, Caju, era tudo aquela molecada fenômeno, os moleques estavam fazendo um nome. E sobe então para treinar. Começou a subir uma galera para ajudar no elenco, aquele grupo que ficava mais na segunda-feira fazendo coletivo, amistosos. Os moleques sempre tiveram muita qualidade. Realmente, a fama tinha a procedência, né? Só que eles começaram a ser lançados no meio do furacão. Eles começaram a ser lançados quando o Corinthians não tinha uma base para recebê-los. Totalmente diferente do que subiu o Rosinei e eu. Né? Nós tínhamos um time já formado com caras experientes, totalmente experientes, prontos para receber a molecada da base. Ali, a molecada da base estava tendo que assumir a bronca dos experientes, tendo que receber o moleque da base. Né? Assim, não dava para a gente dar conta da experiência, né? Ter que ter experiência com 19, 20 anos, 21 anos, segurar um time todo nas costas e fazer o meio de campo, porque se você pensar, era Lulinha, os moleques da base estavam subindo na época. Lulinha, Everton Ribeiro, hoje um dos melhores aí do Brasil, William, hoje, o Dentinho voando com todos os méritos depois com o Ronaldo, fazendo uma baita de uma dupla com o Ronaldo. Era incrível o poder de jogo desses meninos, só que lançados no momento errado. Você jogar nas costas de um moleque de 17, 18 anos, que eu acho que era a época, a chance de dar errado é muito grande. E você não deram tempo suficiente para que o menino pudesse desenvolver, para que ele pudesse ganhar a confiança que ele tinha na base. Você vai falar que o moleque era ruim de bola com os números que eles fizeram dentro dos campeonatos na base? É dificílimo fazer o tanto de gol que eles fizeram, o tanto de assistência que eles fizeram, ganhar os títulos que eles ganharam, numa base que tem moleque bom no Brasil inteiro. Né? Então, eu acho que foi simplesmente um momento, a falta de confiança que não deu tempo deles terem, era porrada em cima de porrada, troca, ganhou, põe o moleque, ganhou, não, então tira o moleque de novo, bota outro. Ele não sabia se ele era titular, ele não sabia se ele era reserva, se ele já estava vendido ou não, e ainda ele foi mal interpretado ou
realmente falou besteira ao se comparar com caras já consagrados, né? Você está subindo, aí volta aquele papo nosso. Tá? Saiba o teu lugar. Né? Não venha se colocar no mesmo pedestal de caras que já têm uma história para trás. Né? Grandes histórias ainda. Né? Chega de mansinho, chega conquistando e depois você voa. E hoje ele se arrepende. Hoje eu vi algumas declarações dele, que ele não deveria ter falado aquela declaração, mas ele sempre foi bola. Tanto ele quanto todos os meninos que subiram na época, tanto é que são os destaques do Brasil e do mundo. A homenagem a 90, que não é 90? É homenagem a 90, pero no mucho? Sim ou não, professor? Pelo que a gente viu até agora dessas supostas imagens da camisa, não parece muito homenagem a 90, né, professor? Não, e nem pode parecer, né? Porque é uma outra empresa. Na prática, a gente não vai ter um patrocinador só, que tinha em 90, que todo mundo lembra qual era, porque ficou de 85 até o fim de 94, né? Era uma outra situação. Em relação a novas camisas do Corinthians, sejam quais forem, eu tenho uma queixa em relação ao desprezo pela camisa listrada, que é essa que o Sam está vestindo aí. Essa, para mim, é a camisa do Corinthians. Eu colocaria até de camisa número 1, porque no meu tempo de torcedor, eu não queria a branca. A branca o Santos também tinha. Outros times tinham. E essa de 90 ainda tem um mérito, que é a golinha preta, né? Que dá uma diferenciada. Sim. Mas eu acho que essa camisa listrada aí, com a qual, inclusive, o Corinthians foi campeão de 77, naquela noite mágica, é a camisa que diferencia o Corinthians. Poucos clubes têm uma camisa como essa, e nenhum deles é maior que o Corinthians. O Rio Branco do Espírito Santo, o Bragantino, quando subiu a primeira vez, tinha uma camisa como essa, o Corinthians de Prudente, mas essa camisa faz o Corinthians um clube diferente de todos os outros. E eu acho que a atual fornecedora e outras também deveriam tratar isso com mais carinho, sabe? Eu acho que nós temos uma camisa em potencial aí que a Fiel ama e que simplesmente não se dá bola para ela fica esquecida. A da quebra do tabu contra o Santos era listrada também, era essa, né, professor? Também a listrada, apesar dos corintianos da velha guarda não gostarem muito dela, né? Achavam que ela dava azar. O Rivelino, por exemplo, com quem eu fazia o Cartão Verde, agora faço o programa Revista do Esporte na Cultura, o Rivelino sempre me fala que não gostava dessa, não, gostava de jogar com a branca. Mas o corintiano tem boas memórias dessa camisa aí, boa lembrança. De comentar, né? Porque assim, o Edmundo ele é uma ótima pessoa, ele tem a forma dele de ver. Hoje muito diferente. Hoje o Edmundo é uma outra pessoa, né? Mas na época a juventude, todo o ímpeto que o cara tinha, ele era um cara controverso, era um meio bad boy e assim. E aí acabamos tendo um problema no vestiário que foi real, mas é um episódio que eu lamento profundamente, porque também de cabeça quente, eu era mais experiente que ele, mas assim, o que eu fiz não foi o mais adequado, né? Eu acho que poderia ter resolvido a questão de uma outra forma, mas aí a gente acabou chegando às vias de fato e é uma coisa que eu me arrependo, tanto que depois no dia seguinte não, acho que uns 2 dias depois, no Parque São Jorge, eu fui pedir desculpa para ele, e de eu ter, assim, do comportamento que eu tive, né? E aí ele não falou nada, e a gente só foi se falar de novo, cara, no Carnaval faz uns 4 anos. Sua homenagem, vou até mostrar para a fiel torcida, porque a molecada nova, ela vê o talismã, ele entrava durante os jogos e tal. O senhor era titular, Tupanzinho, e é sempre bom cravar que dentre os 11 que iniciavam naquela temporada de 90, inclusive na finalíssima para mais de 100 mil pessoas, Tupanzinho, Mauro, Fabinho, a turma toda ali, você não era reserva, você era titular, né, Tupã? Verdade, eu comecei, eu fiquei
comecei o jogo, né? Eu fiquei uma partida fora, né, do campeonato, de todos os jogos no Brasileiro. Acho que foi eu e o Fabinho. E o Fabinho, acho que foi também o que jogou todas as partidas. Então, naquela época eu era titular. Começou o Talismã na época de 92, 93, 94, né? Mas eu sempre voltava a ser titular, né? Revezava um pouquinho. Mas o título de 90 eu fui titular desde o começo, né? O brasileiro, quando chegou o Nelsinho, assumiu o time. E eu entrei, meu primeiro brasileiro, né? Meu primeiro campeonato. Entramos com muita determinação, muita garra, né? A gente fala que é sempre o coração na ponta da chuteira, jogar com o Corinthians. O Corinthians não tem bola perdida, não tem esse negócio de frescura. Joguei com infiltração no joelho, no tornozelo, e sempre estava à disposição do treinador para jogar. Eu acho que isso que era gostoso. Me fala. E aí, Moral, tudo tranquilo? Eu falo, tudo tranquilo, graças a Deus. Aí ele falou, você guarda notícia? Você guarda notícia? Eu falei, guardo, pode falar. Aí ele, você vai pro Coringão, viu? Aí eu, sério? Que até sem acreditar assim, né? Aí ele fez, sério? Você vai pro Coringão, já tá certo. Aí caramba, naquela hora assim, que eu tava voltando do treino, me deu aquela vontade de chorar. Mas eu aguentei um pouquinho, né? Até chegar no alojamento e tal. Aí quando cheguei no alojamento que eu fui tomar banho, no chuveiro mesmo, não aguentei não. Aí parei pra pensar nas dificuldades que eu passei, nas coisas que vem acontecendo. Aí, caramba, ali eu não aguentei não, comecei a chorar no chuveiro lá. E eu só agradeci a Deus por tudo mesmo. Porque por tudo que Ele vem proporcionando em minha vida é maravilhoso mesmo. Aí quando eu cheguei aqui no Corinthians, fiquei sem acreditar, né? Uma estrutura boa. Aí cada canto que eu passava, eu começava a olhar assim. Aí achava muito bonito e como se não tivesse acreditando que eu estaria aqui, né? Mas, graças a Deus, as coisas tá fluindo. E daqui pra frente é só vitória em nome de Jesus. Fale um pouquinho sobre o Osmar Loss. O Osmar, quando eu subi, cara, todo mundo botou medo em mim, porque falou assim, o Osmar é um cara difícil, ele xinga muito, ele briga o tempo todo. Aí eu com 16 anos no sub-20 falei, ferrou, esse cara vai me xingar demais, demais. Só que assim, você percebia que não é que ele xingava de uma maneira assim, é que ele é um cara que odeia perder, ele quer muito vencer, ele é muito estudioso também, então ele é muito detalhista. Então certas coisas que você faz, mesmo que dê certo, ele fica bravo porque ele falou, pô, podia ter feito de um jeito muito mais fácil, cara. E aí, mas ele é uma pessoa muito boa, eu aprendi muito com ele, fiquei 3 anos com ele, eu aprendi muito com o Osmar, e, cara, era até engraçado que, tipo assim, palestra antes de jogo, ia lá, a gente olhava assim a telinha, tinha acho que 40 imagens de tipo de situação de jogo, aí você já ficava assim, nossa, meu Deus. Só que aí na hora que você ia pro jogo, se ele falasse assim, pô, a hora que você pegar a bola, põe a bunda no chão que dá certo. Você colocava a bunda no chão, dava certo. Aí você fala assim, não é possível esse cara aqui, mas ele é muito bom, eu gostava demais do Osmar e tenho um carinho enorme por ele também. Quem que tu se espelha, Gui Castellani? Quem que é o goleiro, teu ídolo máximo no futebol, tirando o Cassião e o Walter? Sim, sem dúvida. Esses aí, por estar perto, pela gente conhecer a parte pessoal também, são os nossos maiores ídolos, né? Mas tirando eles, particularmente, eu comecei a gostar muito da posição de goleiro quando eu era mais novinho por causa do Cacilhas. Até por isso eu citei ele aqui. Como agora ele tá aposentado, um cara que eu admiro muito, pelo estilo de jogo também, por tudo, é o Ederson, do Manchester City. E aí, Matheus? Eu também, eu tenho bastante goleiros aí que eu admiro, que eu gosto de acompanhar, porque a gente acaba aprendendo também, né, observando eles.
Sempre gostei muito do Buffon, acho que não só como goleiro, mas como atleta ele é sensacional, ele tá com 42 anos e jogando em alto nível, né? Teve agora a final da Copa da Itália, ele foi um dos destaques do jogo, né? Então, com certeza é um espelho para mim. E eu sempre gostei muito dos goleiros brasileiros. Como o Gui citou aí, para mim, o Alisson e o Ederson são um dos melhores atualmente. Eu gosto muito também da característica, do estilo de jogo deles. Então, assim, são dois goleiros também que eu admiro muito e procuro observar sempre. Isso aí acho que foi a decisão, né, do Campeonato Paulista de 2003, né? Isso, 2003. Estou vendo aqui agora, 2003. E eu era um dos cobradores, né? Aliás, eu era o cobrador oficial, tanto das faltas quanto dos pênaltis, né, na equipe do Corinthians esse ano. E na decisão fui lá e fiz esse gol. Fiz esse gol. Já havia feito na decisão anterior, né, no Rio São Paulo, contra o Rogério. Então cara, é treinamento, isso requer treinamento, né? Então eu treinava incessantemente para chegar na hora que precisasse eu estar bem para executar. Eu havia feito gol já antes contra o São Caetano, e que nos garantiu aí chegar a essa decisão, né? Então, nossa equipe era muito boa. Acho que muitos não acreditavam quando o Parreira chegou no Corinthians, pelo jeito dele de ser, né? Um cara calmo, um cara tranquilo, sereno, e achavam que ele não daria certo na equipe do Corinthians. Foi um cara que agregou muito na minha carreira também, como pessoa. Você não precisa ser um cara autêntico, falador, essas coisas todas, para se tornar um líder. E isso aconteceu comigo com o Parreira, que me fez crescer muito também como entendedor assim, de futebol, né? Porque logo depois, na sequência, eu acabei me transferindo para Portugal, onde eu aprendi mais também e que me fez querer investir na carreira de treinador. Então foi um cara que chegou, que deu certo no Corinthians, que logo depois saiu, infelizmente, né? Porque acho que ele assumiu a seleção também, né? Uma do Japão aí, tem, Raul? Sem contar eu, Diego, Natan e Rony, a gente sempre tem a nossa resenha ali, aquela brincadeirinha, mas essas resenhas assim ficam mais entre nós. Mas no Japão, creio a gente que foi uma das melhores viagens para a gente, porque foi onde que a gente nos aproximou. A gente tem vídeo cantando, rimando junto, dentro do quartinho no Japão que tinha lá de karaokê. Então, para mim, essa aqui foi uma das melhores, que foi uma das coisas mais engraçadas que nós fizemos. Sem contar também que lá tinha um campo de golfe. Em campo de golfe a gente achava bolinha. Chegou um dia que a gente foi brincar lá, pô. A gente achou umas vassouras e foi brincar de golfe lá no campo. Chegou um cara lá de carrinho mandando a gente sair, a gente não entendia nada, pensou que ele queria brincar com a gente, que ele ia chamar a gente para brincar. Na hora que a gente foi saber, ele tava falando pra gente vazar fora, então a gente riu muito. Foi uma resenha ali, sem contar, muito engraçada, que a gente vai levar pro resto das nossas vidas. É isso aí, essa resenha aí foi histórica. Quem canta melhor dos dois? Não, pede pra ele aí imitar o MC Catra, hein? A gente, tipo, chegou na sala, aí ele chamou, tipo, eram 5 meninos. Ele chamou o primeiro, aí, tipo, ficaram uns 3, né? 4, na verdade. Aí o menino foi e voltou. Aí a gente falou, e aí, o que foi? Fala, mano. Ele falou, putz, fui dispensado. Aí ok. Aí a gente falou, putz, mas será que a gente vai ser também, velho? Aí você fica com essa apreensão, como se fosse uma entrevista de emprego, né? Aí foi o segundo. Voltou dispensado. Eu já tava, putz, mano, eu sou mais novo, por que eu vou ficar, mano? Acho que eu vou ser dispensado. Aí ele chamou os 3. Felipe, Piton
e Dias. Aí nós fomos. Chegando lá, ele falou assim, eu tenho 2 notícias pra vocês, uma boa e uma ruim. E, tipo, e eu já assim, eu juro pra você que eu ficava assim, ó, em choque, assim, ó. Aí ele falou assim, a ruim é que eu posso exigir mais de vocês, eu posso cobrar mais de vocês. E a boa é que vocês fazem parte do Esporte Clube Corinthians. Quando ele falou isso daí, isso é louco, eu já fiz assim, ó. Nossa, eu já fiquei suavão, já comecei a rir, tá? Aí ele falou isso aí, ele falou, beleza, amanhã apresentação, pá, beleza. Aí a gente saiu da sala, eu comecei a chorar, né? E os moleques começaram a rir, mano. Eu comecei a, tipo, chorar, porque é aquilo, por exemplo, o Piton e o Felipe já estavam no Corinthians, só que no salão. E o Felipe já tinha jogado o campo, que ele já tinha sido campeão paulista pelo Audax no Sub-15. Então o cara já tinha uma maturidade, tipo, uma bagagem, vamos dizer assim. No dia seguinte, você não acredita, sabe as catracas do Parque São Jorge? Isso. Eu cheguei assim, aí a gente tinha um papelzinho de teste, né? Tipo, o cara marcava o dia da sua ida e da sua volta. Só que como eu tinha passado, o diretor pegou. Então eu não tinha nada. Aí eu cheguei na segurança e eu falei, e aí, chefia, beleza? Bom dia, deixa eu te falar. Eu passei na avaliação ontem e o diretor pediu pra eu voltar hoje aí. Aí o cara olhou, tipo, como se eu fosse um louco, sabe? Falou, beleza. Me deixou esperando. Eu falei, não, chefia, é sério, na moral, eu passei no teste. Ele perguntou assim, tá, mas você vai aonde? Eu falei, não, eu vou no centro de formação da base ali. Ah, ok, beleza, vou ligar lá. Aí eu cheguei lá, o cara ligou e falou assim, ó, o cara falou que não aprovou nenhum Dias, não. Acho melhor você ir lá conversar com ele. Aí eu já comecei a entrar em choque, né? Eu fiquei, nossa, caramba, mano, será que ele tá me zoando? Não é possível. Aí eu entrei. Aí o diretor chegou em mim assim e falou, e aí, o que você quer? Eu falei, não, você me aprovou ontem, eu passei no teste. Aí ele falou, eu? Aí eu falei, ué, se eu não tenho Alzheimer, você me passou sim. Aí ele começou a rir e falar, essa do Alzheimer aí foi boa, hein? Vai lá passar lá de vídeo, já tava mó atrasado já. Aí eu fui lá passar lá ver o vídeo, contei a resenha pros moleques, os caras começaram a rachar, mano. Os caras racharam essa resenha.